Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que esse rei está aqui nessa noite? Amém. Graças a Deus. Por isso eu quero convidar você a se assentar em nome de Jesus. E nesse mesmo ambiente de culto, de louvor, de adoração ao Senhor, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, que a sua boa palavra caia como uma boa semente no nosso coração. Senhor, nós queremos nesta hora abrir o nosso coração para Ti, para recebermos aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós nesta noite. Nós vamos participar da mesa do Senhor e queremos que o nosso coração esteja 100% voltado para o Senhor. Que haja um coração por inteiro, Senhor, sem lacunas, sem brechas, sem distrações, mas um coração que está atento, como disse o Senhor Jesus, aquele que ouve a minha voz, as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Nós queremos ouvir, dar ouvidos, continuar ouvindo e praticar, aplicar na nossa vida a Tua palavra. Que o Teu Espírito nesta noite nos dê esta graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você sabe qual é o texto que nós estamos estudando? Se você não sabe ainda, vou te ajudar hoje. Provérbios capítulo 4, verso 23. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu não vou falar especificamente desse texto, mas quero compartilhar a partir desse texto o entendimento daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Nós estamos falando sobre guardar aquilo que o Senhor tem nos dado, para que nada se perca. E já começamos a orar e a pensar a respeito desse assunto nesses dias. Deus já tem falado conosco. E eu quero nessa noite dar continuidade nessa visão, nessa linha de pensamento. Provérbios capítulo 4. Mas eu quero ler com você a partir do verso 20 ao verso 27. Vamos ler esse conjunto esse verso, aonde está inserida essas palavras que nós estamos meditando nesses dias. Verso 20 diz assim: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. É nesse contexto que nós encontramos o texto que nós estamos estudando, que nós estamos meditando e aplicando na nossa vida nesse biênio agora, o último biênio do ano. Nós estamos falando sobre guardar tudo que nós temos recebido do Senhor, para que nada se perca e como guardar, né? Se o coração ele é a fonte da vida e nós estamos preocupados em não perder isso na nossa vida, nós temos que cuidar primeiro do nosso coração. Coração já foi dito aqui no domingo passado,
pastor Júlio falou aqui, pastor Wagner pregou também, e mencionou a respeito do coração como o homem interior, a parte mais profunda do ser, é lá onde está a comunhão do espírito do homem com o Espírito de Deus. É lá no homem interior que acontece a experiência da regeneração, é no homem interior que começa o processo de Deus de transformação, de mudança na vida de alguém, e de dentro para fora, do homem interior vai para a alma, sentimentos, emoções, razão, entendimento, ou seja, vai vindo de dentro para fora essa ação de Deus, essa ação do Espírito de Deus, ela vem do homem interior. Por isso que o homem interior é a fonte da vida, é do coração que vem essa ação que vai mudando, que vai transformando, que vai alinhando a nossa vida por completo. E é nesse contexto que as palavras de Provérbios capítulo 4, como um pai falando ao seu filho, aqui o autor está dizendo: meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus mandamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, do seu homem interior. Lá dentro, não deixe que se afaste de lá, não deixe que se perca de lá, não deixe que dali as palavras, os mandamentos do Senhor, eles sejam esquecidos, mas que ali eles permaneçam, ali eles se encontrem, ali eles estejam sempre presentes, sempre visíveis, sempre diante dos olhos. Eu acho interessante essa expressão, não afaste dos teus olhos, sempre diante dos teus olhos. Tem um ditado que diz que o que não é visto não é lembrado. Mas quando os mandamentos de Deus estão diante dos nossos olhos, eles jamais serão esquecidos. A Bíblia também diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada da alma. É pelos olhos que muitas coisas, elas vêm, elas entram. Os olhos são também uma das formas de nós absorvermos aquilo que está à nossa volta, aquilo que está diante de nós. E ele diz que estes mandamentos, esta palavra, quando ela está no homem interior, quando ela não se perde, está sempre diante dos olhos, elas são vida para aqueles que a encontram e são saúde para o corpo. Quando nós temos no nosso homem interior tudo muito bem resolvido com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, por consequência a nossa alma está bem, nosso corpo está bem, né? E mesmo quando nós lidamos, porque aí nós temos que lembrar que nós temos uma natureza que infelizmente, até que a morte nos separe dela, nós estamos nessa natureza pecaminosa, o nosso corpo corruptível. Pode ser que alguém, por uma questão física, tenha alguma coisa, até por uma questão emocional. Tem pessoas que sofrem doenças emocionais, mas mesmo assim, a partir da obra do Espírito de Deus no coração do homem, no interior do homem, é possível que este cenário secundário, por causa da queda, no nosso corpo corruptível, na nossa alma, que muitas vezes ela está mais afastada, né? Porque ela estava acostumada à realidade do pecado antes de Cristo, e por isso ela carrega consigo algumas veredas tortas, algumas coisas erradas, que precisam e serão abandonadas ao longo do tempo da nossa caminhada, da nossa vida. Mas é possível entender que aqui o autor de Provérbios, ele está dizendo: olha, a partir desta ação da palavra de Deus no homem interior, mesmo estas áreas que sofrem por causa do pecado, mesmo elas ainda podem ser transformadas, mudadas, podem encontrar saúde, podem encontrar cura, podem encontrar libertação, a partir da obra de Deus no coração do homem, porque do coração é a fonte da vida, a partir do homem interior. Nós estamos falando de Bíblia, não é de cura interior à luz da psicologia. Nós estamos falando da simples palavra de Deus,
Como quando a gente aprende matemática, 2 mais 2 é 4. A conta mais simples que você possa fazer. Não há como você não aplicar a palavra de Deus de maneira simples, crer nela, se apoderar dela, porque ela é espírito e vida, que isso não vá produzir um resultado, uma transformação, uma mudança na sua vida. Não há como. E é isso que o autor aos Provérbios está falando. E aí ele vai dizer que devemos nos afastar da falsidade da boca, manter longe a perversidade dos lábios, coisas da carne, obras da carne, coisas que não agradam a Deus, porque existe essa luta interior, ela é uma realidade, é uma luta presente. E ele volta, verso 25, seus olhos olhem direito, e que as suas vistas se fixem bem no que está diante de você. O que está diante de nós? O que é que ele está falando que está diante? A palavra de Deus. O que você tem sido exposto? A palavra de Deus. O que você tem sido exposto ao longo desse ano? Ao ministrar de Deus. Deus está sempre ministrando. Deus está sempre ministrando. Ontem nós viajamos, chegamos tarde. E hoje eu estava bem cansado e acordei com enxaqueca. De novo. Depois ore por mim, viu? Deus expulsar esse espírito de enxaqueca da minha vida. E aí, tomei remédio, me ocupei de manhã com o compromisso que nós tínhamos, voltei para casa, deitei de tarde, aí eu estava lá deitado e dormi, porque eu estava cansado. E enquanto eu estava dormindo, eu sonhei que eu estava ministrando louvor. E que eu estava ministrando um cântico. E eu lembro das palavras, algumas palavras do cântico eu lembro. E o cântico era um cântico que o Senhor me deu. E aí eu estava lá, e no sonho eu pensava assim, eu preciso pegar um papel para anotar a letra. Eu preciso pegar um papel para anotar a letra. No sonho. Aí eu acordei, que a Fernanda, está na hora, vamos lá, aquela coisa toda. E aí, eu saí daquele momento ali, mas aí eu já fiquei orando. E aí eu pensei assim, que coisa tremenda. Deus, Ele está sempre ministrando alguma coisa. Às vezes nós é que não estamos prontos. Nós é que não estamos com a atenção, com o coração aberto para a ministração do Espírito de Deus. A barreira não está no Senhor, a barreira não está no culto, a barreira não está no templo, a barreira não está no momento, como está sendo feito o louvor, no que está sendo, quem é o pregador ou coisa do tipo. A barreira está em nós, que muitas vezes não percebemos que o Espírito de Deus, Ele está sempre ministrando. Ele está sempre falando, Ele está sempre tocando, Ele está sempre falando, e Ele diz que os nossos olhos estejam fixos, atentos. Aí o verso 26 ele fala, faça plana a vereda dos seus pés, para que os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal, ou seja, não se distraia com coisas que estão à volta, porque infelizmente a grande distração é o que tem nos roubado muito da nossa caminhada. Por que nós perdemos aquilo que nós recebemos, aquilo que Deus tem falado? Porque o Senhor não tem falado? Não, Ele tem falado. Deus está sempre falando. Ele é invisível, mas real. Você não vê, mas Ele está sempre presente. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas o seu Espírito está sempre ministrando, soprando, falando. Jesus diz que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. O rio está sempre correndo. A ordenança é para que nós venhamos nos encher do Espírito, mas o Espírito está sempre enchendo. A questão é, nós estamos recebendo, nós estamos nos apropriando, nós estamos armazenando. Nós somos despenseiros disso, do que Deus está fazendo, do que Deus está investindo na nossa vida. É a partir desse entendimento que as fontes são puras na nossa vida.
E tudo então começa a ser transformado e mudado em todas as áreas da nossa vida. A esse ministrar de Deus. Quando eu estava pensando sobre ser exposto ao Senhor, eu pensei no culto. É um lugar bom para a gente ser exposto ao Senhor, é o culto. Eu já participei de muito culto, porque eu nasci num lar cristão. Eu já participei desde o culto na casa dos irmãos, às vezes os irmãos mais simples, culto às vezes entre uma ou duas pessoas, até lugares cheios de gente, cultuando a Deus. Eu já tive essa oportunidade de estar num lugar onde, como hoje, por exemplo, eu sou pregador, eu estou aqui na frente, todo mundo está olhando, eu estou sendo visto aqui. Como também já tive a oportunidade de estar num lugar onde ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e só o Senhor estar comigo lá. Eu lembro de uma vez que eu fui num culto em Porto Alegre, lá por 2007, e era um pregador muito conhecido aí, da mídia. Quem dera ele continuasse como ele estava naquela época, mas amém. E aí ele estava pregando, e eu lembro que eu estava muito ferido, porque eu estava em luta a respeito do meu chamado pastoral, e uma pessoa muito importante para mim disse assim: se você não for pastor, eu quero dizer para você, antes de eu falar isso, eu sou pastor porque Deus me chamou. Eu sou pastor pelo motivo certo, eu não sou pastor porque eu resolvi ser pastor. Infelizmente nós vivemos um tempo em que as pessoas resolvem ser pastor. É ou não é? E é por isso que muitos quebram a cara. E aí o que acontece? E eu estava muito ferido com aquilo. Porque a pessoa disse: se você não for pastor, se você não se apresentar lá onde você tem que se apresentar, se você não fizer, né, todo o processo que tem que ser feito, porque eu ainda estava naquela oração, naquela luta, se eu ia ou não ia. E a pessoa disse: se você não fizer isso, Deus não tem lugar para você. Parece uma coisa estúpida, né? E usou como exemplo Jonas. Me chamou de Jonas. Eu no dia ouvi, dei com os ombros daquele negócio, porque tem coisa que a gente tem que fazer de conta que não ouve, é melhor. E eu fiquei ferido com aquilo. E aí eu fui para Porto Alegre, eu estava de férias, fiquei na casa de um amigo, e nós fomos num culto, numa noite que era um culto que ia ter lá. E foi lá naquele anfiteatro Pôr do Sol, quem conhece lá sabe. Um lugar enorme, bem grande, uma área grande. E tinha muita gente, muita gente. Não sei dizer quantas pessoas tinha, mas a gente ficou assim, com certeza a mais de 200 metros de distância do palco aonde aquele pregador ia pregar. E eu lembro que quem ministrou louvor naquela noite foi o Nani Azevedo. Teve toque no altar, teve outros ministérios, mas o Nani Azevedo. E ele estava lá ministrando louvor com o violão. E aí ele estava lá, e daqui a pouco, entre as canções que ele estava cantando, ele ficou num momento ali, ele com Deus, provavelmente, aquele momento, né, de cânticos espirituais, aquele momento que às vezes alguns não gostam, né, irmão? Olha só, ouve o meu testemunho para você aprender como é que Deus trabalha. Ó, escuta, né? Segura essa aí, varão, varoa. Aí o que aconteceu? Ele estava lá com o violão, daqui a pouco ele começou a falar algumas línguas estranhas ali, e Deus tomou a vida daquele homem. Ele começou: ainda há lugar para você, ainda há lugar no meu reino. E aí ele começou a ministrar. Para quem você acha que aquela canção veio? Eu não sei os outros que estavam lá, mas que veio direto. E eu comecei a chorar. E Deus começou a falar para mim: eu sempre tenho um lugar para ti. Eu não estou preocupado no que tu vai fazer para mim. Eu não estou preocupado no que você vai realizar para mim.
mas eu sempre vou ter um lugar para você. O culto é esse lugar que Deus nos visita. Numa pregação, numa palavra. Por exemplo, o pastor Júlio estava ministrando oferta aqui nessa noite, e ele falou uma frase que ele disse: nós somos participantes daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E naquela mesma hora, eu parei e pensei: será que eu tenho cooperado com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar? Uma palavra, uma frase, o culto é espiritual. Nós estamos expostos ao que Deus está fazendo, seja no meio do cântico, no meio de uma oração, no meio da pregação, na hora da ceia, na hora do abraço de um irmão, numa palavra. Nós estamos expostos. Nós estamos expostos ao que Deus está realizando, o que Deus está fazendo. Então o culto é esse lugar. É esse lugar onde Deus vai olhando para nós, no meio da congregação, no meio de tantos filhos, mas Ele vai lá e encontra aquele filho, aquela filha. Ele chama até pelo nome. E é dentro dessa realidade que nós devemos lembrar que há uma ministração de Deus durante o culto. E aí eu comecei a pensar a respeito disso, ministrar de Deus. Nós estamos expostos ao Senhor durante o culto, e me veio à mente uma palavra, e eu quero que essa palavra seja a palavra que você guarde nessa noite, porque agora nós estamos aqui aprendendo. O pastor Wagner está, nos ensinando algumas coisas, e ele diz assim: a gente tem que ter o tema da pregação. Os midianitas pedem o tema. Ô midianita, coloca o tema aí assim. Coloca aí, meu amigo, para que você não esqueça. Para depois você não fazer isso aqui que fez com o pastor Júlio comigo. Tá? Aí, coloca aí, meu amigo. O fogo nunca pode se apagar. Mas o que isso tem a ver com o que o senhor está falando, pastor? Porque o culto é lugar de fogo, sabia? Vá comigo para Levíticos, capítulo 6. Nós estamos aqui vendo em Levíticos, no capítulo 6, o momento em que o povo de Israel está no deserto. E o Senhor vem habitar no meio do povo, tabernacular com eles. Que coisa maravilhosa é quando Deus, Ele diz: eu vou habitar no meio desse povo. Eu vou me manifestar naquele lugar. Perdão, eu falei 16, é Levíticos capítulo 6, né? Levíticos capítulo 6. E Deus diz: eu vou habitar no meio desse povo, eu vou me manifestar no meio deles, eu vou estar com eles. Eles vão ter um momento de me encontrar, de cultuar, de estar diante do Senhor. Né? E aí a gente vai lembrar que Deus vai estabelecendo como é que tem que ser aquele culto, como é que as coisas têm que acontecerem. E dentre as coisas que o Senhor estabelece o sacrifício. Nós temos o sacerdócio, já estava estabelecido pelo Senhor, os filhos de Arão, os descendentes de Arão. E nós temos o culto, e o culto tinha sacrifício. Sacrifício às vezes é uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar. Mas se você parasse um pouco para pensar, culto é lugar de sacrifício. Culto não é lugar de conforto. Culto não é lugar de comodismo. Culto não é lugar de receber. Nós recebemos, é verdade. Nós até temos conforto, é verdade, mas não é lugar para isso. O lugar do culto é o lugar do culto. O fogo era importante porque era no fogo que eram queimados os sacrifícios. E quando eles eram queimados, o cheiro deles, o aroma deles subia diante de Deus. Era uma oferta agradável ao Senhor. Era algo que agradasse a Deus. No capítulo 6,
o Senhor fala a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com Deus ou com o seu próximo, ou se tem achado um objeto perdido, negar com falso juramento que achou, ou fizer alguma coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada essa pessoa, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertenceu no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Aí você vai ver que aqui ele está falando de oferta de culpa. Eu quero que você chegue exatamente aqui. Oferta de culpa, sacrifício pela culpa. Aí mais para frente Moisés vai falar como é que isso vai acontecer, como é que tem que estar preparado o ambiente para essa oferta. Verso 8: e o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Olha só, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha do altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Mais uma vez ele diz: o fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Pense comigo aqui. Eles ofertavam ao Senhor, eles sacrificavam ao Senhor, levando o holocausto, levando os animais pela culpa, e eles colocavam lá diante do Senhor no altar. Eles apresentavam, e tinha que ter fogo no altar, e esse fogo ia consumindo aquele holocausto, a gordura ia caindo sobre o fogo. Você já viu gordura cair no fogo? O fogo dá uma aumentada, aí ele ganha ali um aditivo, e aí lá está queimando. Aí queimava o dia todo. Eles começavam pela manhã, porque eles tinham uma primeira ministração pela manhã, e depois eles tinham uma outra ministração no final do dia, e passava a noite lá, aquela carne lá, aquele holocausto, até que ele se acabasse. Eles tinham que remover as cinzas daquele holocausto, mas o fogo não podia se apagar. Então no outro dia de amanhã ainda tinha que ter fogo, e aí ia começar novamente o culto. O que eles tinham que fazer? Colocar lenha no fogo. Aquele fogo provavelmente estava sempre incandescente, estava sempre com brasas, estava sempre forte. Eu não sei se você já ouviu falar, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma cidade, um lugar aí, que tinha um fogo que não se apagava, não sei quantos anos, aí numa estância, né? Não sei se alguém visitou esse lugar. Eu nunca visitei, eu vi essa chamada. Hoje já não existe mais o fogo. Alguém apagou ele ou deixaram ele morrer, porque estava muito caro para manter ele aceso por causa da lenha. Mas era mais ou menos esse mesmo tipo de coisa. Tinha que estar sempre colocando fogo, não podia, porque logo pela manhã tinha culto.
Aí esse culto ia lá acontecendo ao longo do dia, o sacrifício ia queimando, o cheiro ia subindo, o fogo estava lá se alimentando daquela gordura também, da lenha que era colocada. No final do dia, mais um culto, mais um sacrifício, mais gordura, mais o fogo ia se mantendo. E aí chegava a noite e ninguém ofertava durante a noite, mas o que acontecia? O fogo tinha que estar lá. E no outro dia ele tinha que ser alimentado novamente. Culto é lugar de fogo. Culto é lugar onde você oferece sacrifícios. Culto é lugar onde você derrama ali a gordura que precisa ser derramada para que aquele fogo se mantenha aceso. Culto é lugar onde você tem que colocar a lenha. O culto, ele tem momentos específicos por Deus. A gente pode sair desse lugar, a gente pode sair desse ambiente, mas o culto continua, porque o fogo continua. Embora tenha aqueles momentos em que nós viemos até o altar de Deus para ofertarmos, mas o culto, o fogo, o ambiente do culto, ele sempre está queimando. Ele tem que estar sempre queimando. Como que esse culto vai dar certo, esse sacrifício vai dar certo quando, na verdade, o fogo se apaga? Quando o fogo se apaga, não tem mais como queimar, não tem mais como ofertar, não tem mais como entregar, não tem mais como colocar algo no altar do Senhor para que isso suba diante de Deus como um aroma suave na presença de Deus, porque o fogo está se apagando. Não há fogo para queimar esse sacrifício. Mas quando o fogo está presente, quando o culto está presente, está sempre queimando, sempre tem algo em nós que está sendo deixado no altar de Deus. Pastor, mas isso é heresia que o senhor está falando, porque Jesus já fez o sacrifício da cruz. Quem já não ouviu essa frase? Nós não precisamos sacrificar mais nada. Você tem certeza disso? Será? Eu quero convidar você para ir comigo para 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. E a partir desse texto, eu vou citar para você algumas coisas, para que você pense um pouco, será que não existe mais sacrifício? Porque tem gente achando que agora não tem mais sacrifício. Mas você já parou para pensar que aquele holocausto, aquela oferta era pelo pecado? Mas não existia só oferta pelo pecado. Não existia só oferta porque alguém pecou. Existiam outras ofertas. Existiam outros sacrifícios. Existiam outras maneiras de se achegar a Deus. Não era só porque a gente peca. Não é só porque aquele povo pecava, mas porque Deus estava no meio deles e eles tinham que ter relacionamento com Deus. Enquanto Deus estava no meio do povo, eles tinham as ofertas pacíficas, eles tinham as primícias, eles tinham vários tipos de forma de se achegar a Deus. Tudo isso não deixava de ser um sacrifício, não deixava de ser uma oferta, não deixava de ser uma entrega. Mas isso sempre acontecia porque Deus estava sempre ali, tabernaculando, habitando no meio deles. Aí o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, eu falei para você aqui que nós temos que nos colocar sempre como aqueles, a partir da palavra de Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20 que nós lemos, tem que estar sempre diante de nós a palavra de Deus. Tem que estar sempre diante de nós os mandamentos do Senhor, para que o nosso coração esteja bem, não é? Para que o fervor do nosso coração não se apague, para que ele seja fonte na nossa vida das coisas de Deus. E aí o apóstolo Pedro diz assim, a partir do verso 1, portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Aí ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. É interessante que ele está dizendo o seguinte, olha,
Se acheguem a Deus, como crianças que desejam o genuíno leite materno. Já viu um bebê quando quer mamar? Eu falei aqui para vocês, quando o Isaac nasceu, eu fiquei com ele lá esperando a Fernanda descer do bloco, das 8 da manhã, 8 e pouco da manhã, até umas 2, 3 horas da tarde. Que a Fernanda tomou uma anestesia power, né? E aí demoraram para descer ela. E o Isaac estava lá, já assim, ó, desejando o leite materno, anelando aquele alimento. Ele queria. E aí Pedro está dizendo: vocês têm que fazerem assim em relação às coisas de Deus. Desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Quando você tem o genuíno de Deus na sua vida, e a gente almeja como se aquele fosse o nosso único alimento, o nosso único sustento, a nossa única aspiração, a nossa única busca, a nossa única necessidade, aquilo que realmente nos mantém em pé. Quando nós temos a partir daí, isso na nossa vida, dentro da fonte, que é o nosso coração, a partir daí, o nosso interior terá saúde. A nossa vida será diferente, nós vamos prosperar de uma outra maneira, nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada, na nossa vida com Deus e também na nossa vida com aqueles que estão à nossa volta. Verso 4, ele diz: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita, e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Ué, o crente não oferece sacrifício? Pedro diz que sim. E são sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios agradáveis a Deus. Deus se agrada deles. Deus espera por eles. Pense comigo, se lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, o Senhor pela manhã já esperava que os sacerdotes estivessem com o fogo aceso, e lá estivesse, aquele cordeiro, lá estivesse aquele animal sendo consumido ali pelo fogo que está no altar, e o fogo não poderia, Deus tinha expectativa que esse fogo não se apagasse, que estivesse sempre pronto ao culto, pronto à entrega, pronto à oferta, pronto ao povo se achegar a Ele. Tem que ter sempre o fogo aqui para o povo se achegar. Então, se nós temos que oferecer, Deus também está esperando de nós que haja fogo, para que sempre haja sacrifício, para que sempre haja oferta, para que sempre haja entrega. Que entrega é essa? São sacrifícios espirituais. Não é o sacrifício pelo pecado, porque lá em Hebreus, no capítulo, vá comigo para Hebreus, chega a abrir a Bíblia aqui, para aí que eu vou chegar lá. Vá comigo para Hebreus, capítulo 10. Na primeira parte do capítulo 10, do verso 1 até o verso 18, ele vai falar aqui a respeito de que não há mais necessidade de se oferecer animais, não há mais necessidade de um sacrifício pelo pecado, porque Cristo fez de uma vez por todas o sacrifício perfeito. Ele era o sumo sacerdote desta nova aliança. E ele diz: não tem mais necessidade disso. Vamos ler, verso 1 diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, e não é a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Ele está dizendo aqui,
Eles não conseguiam acessar a Deus da maneira como deveriam acessar, como Deus gostaria que eles acessassem, porque eles estavam acostumados rotinamente, sacrifício após sacrifício, naquele sistema cerimonial que vem da lei, mas que ela não é exatamente a sombra dos bens vindouros, ela não é exatamente a sombra do verdadeiro Deus, se achegar ao verdadeiro Deus. Ela é a sombra do que viria para nós nos achegarmos ao verdadeiro Deus, mas ela ainda não estava ali em condições de nos conduzir a essa realidade. Aí ele diz: se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Ou seja, será que em algum momento o sacrifício aceito de uma vez por todas já teria resolvido, mas não resolveu? Cristo precisava vir, Jesus precisava vir para restaurar o tabernáculo de Davi, para ver o verdadeiro culto, a verdadeira entrega, a verdadeira oferta que agradasse a Deus, porque caso contrário, nós estávamos presos em um sistema religioso e separados da glória de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós éramos inimigos, nós estávamos longe. Não era só nós, os judeus também, na verdade todo homem, toda a humanidade. E dentro dessa realidade, não era possível. Então, ele disse: porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Apocalipse capítulo 5 vai falar lá do livro, lembra? Dos selos. Quando é rompido, né? O livro está lá e não há quem abra o livro. João chora. Por que João chora? Porque estávamos presos num sistema, estávamos presos numa religião, nós estávamos longe da graça, estávamos perdidos. Mas aí, quando o livro fala a respeito dele, ele se apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele se apresenta, ele diz: eis-me aqui. Deus me deu um corpo e eu vou glorificar a Ele, eu vou oferecer o sacrifício aceitável. Então Ele vai e oferece o sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício que realmente agrada o Senhor. E aí Ele diz: olha só, sacrifícios e ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, nem deles te agradasse, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele removeu o primeiro para estabelecer o segundo, e nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O sacrifício pelo pecado foi feito na cruz, não há necessidade. Por isso que a Bíblia nos orienta que nós devemos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, porque na verdade a dívida já foi paga. Nós é que devemos nos apropriar por fé desta verdade na nossa vida. Nós é que por fé devemos nos apropriar desse novo nascimento, que é a obra do Espírito de Deus dentro do nosso coração. E nós devemos buscar isso com toda a nossa força, com todo o nosso coração, clamarmos por isso, porque esta obra é do Espírito de Deus. E ela é possível a partir da fé em Cristo Jesus. Nós devemos buscar isso. E então, ele fala que não é mais necessário sacrifício nenhum. Mas no verso 19, parece uma redundância, ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do seu véu, isto é,
pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mas se não há mais sacrifícios, o que nos impede de entrarmos no Santo dos Santos? Nada. Mas lembre-se que quando alguém ia ao tabernáculo, não ia só porque pecava. Também ia para agradecer. Se não fosse assim, o salmista não diria no Salmo 100, entrar pelas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Muitos entravam ali para agradecer pelas primícias, muitos entravam ali para agradecer pelo fruto da terra, muitos entravam ali para agradecer pelos seus rebanhos, muitos entravam ali para agradecer pela sua família. Ana foi ao templo para agradecer pela promessa que se cumpriu. Muitos iam com outras razões, não só pelo pecado, porque o pecado, este Cristo já levou, mas as outras ofertas, os outros sacrifícios que o apóstolo Pedro chama de sacrifícios de louvor, sacrifícios espirituais. Sabe o que significa isso? Significa que quando nós nos reunimos como nós estamos aqui hoje, reunidos na casa do Senhor para adorarmos, nós também temos outras razões para nos apresentarmos ao Senhor como sacrifícios, agora não mais de animais, mas sacrifícios espirituais, porque nós somos uma casa espiritual. Nós somos o templo de Deus, Ele habita em nós, o nosso corpo é templo do Senhor, então o que eu falo é oferta ao Senhor. O que eu canto é oferta ao Senhor, o que eu dou é oferta ao Senhor, o que eu expresso com o meu corpo físico é oferta ao Senhor. Os pecados que eu abandono também são oferta ao Senhor, porque Ele levou o pecado. Mas nós ainda continuamos aqui nesse corpo de carne e osso, natureza caída, pecaminosa, diante e sujeitos à presença do pecado, e ainda por cima potencializado pelo tentador chamado Satanás, que tentou Jesus, e você não é melhor do que Jesus. Mas muitos acham que não tem que se preocupar com isso. Você está vendo como nós precisamos manter o fogo aceso? Nos ocuparmos com aquilo que Deus nos chamou para nos ocuparmos. O que é que Deus nos chamou para nos ocuparmos? Entrarmos pelo Santo dos Santos, entrarmos pelo novo e vivo caminho, entrarmos diante do Senhor dos Senhores com ofertas, com sacrifícios agradáveis a Deus. Sabe o que significa isso que eu estou pregando? Vou tentar fazer agora aqui para encerrar tentar simplificar a coisa. Acho que é melhor falar assim. Eu vou tentar simplificar para você entender. Jesus pagou o preço na cruz pelo pecado. Nós não precisamos mais nos preocupar com o sacrifício pelo pecado. Mas nós precisamos nos santificar, porque somos uma casa espiritual. E nada entrava na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, se não fosse purificado antes de entrar lá. Você está entendendo, ou eu vou ter que ser um pouco mais claro? Nada entra no coração de alguém que está na presença de Deus que vai comprometer o coração. Se você tem que guardar o que você recebeu de Deus, e a Bíblia diz que você faz isso guardando o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, então guarde aquilo que você está colocando dentro do teu coração. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você está colocando dentro do seu coração, dentro da sua vida, porque nada entra na casa de Deus que não seja puro. Ah, pastor, mas o que contamina o homem é o que sai dele. É verdade, é o que sai dele. Mas muitas vezes é potencializado
por aquilo que os olhos estão vendo, por aquilo que os ouvidos estão ouvindo, por aquilo que está fazendo. Quer ver? Quer entender melhor? Se há uma guerra no meu interior, e Jesus falou sobre essa guerra, o espírito está pronto, mas a carne é uma luta. E a minha carne fraca recebe potencialização por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, pela tentação que está à minha volta. Você acha que a carne fraca não vai ficar um pouco mais forte? Não forte para as coisas de Deus, mas forte para o pecado. Forte para desagradar a Deus, forte para fazer coisas que Deus não se agrada. Por isso que nós temos que ter o fogo sempre aceso, porque enquanto o fogo está aceso, ao invés de nós estarmos colocando coisas dentro do nosso coração que desagradam a Deus, nós vamos trazer para dentro do nosso coração coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que possam ser colocadas no altar de Deus, sem vergonha. Coisas das quais nós não nos envergonharíamos diante do Senhor. E nós vivemos num tempo que tem muita gente colocando coisas que envergonham a Deus diante do altar de Deus. E a gente pensa que o altar de Deus é esse lugar aqui, aonde eu estou pisando aqui, que tem esse carpete bonito. O altar de Deus é o teu coração, é a tua vida, é a tua mente. Os olhos do Senhor estão sobre você. O Espírito do Senhor está sondando a tua vida, a tua alma. Você tem que cuidar o que você coloca diante do altar de Deus. Porque você é uma casa espiritual. E você precisa oferecer sacrifícios espirituais. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Entendimento. Eu tenho que ter entendimento. Eu estou apresentando o meu corpo diante do Senhor, eu estou apresentando a minha vida diante do Senhor, eu estou apresentando as minhas atitudes diante do Senhor, eu estou apresentando as minhas palavras diante do Senhor, eu estou apresentando tudo que eu faço diante do Senhor. Ele está olhando para mim, porque o fogo está lá para queimar. O fogo não se apagou no dia em que o véu se rompeu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sacrifício de louvor é você adorar quando você se sente fraco na fé. É você adorar quando você não consegue compreender o que você está passando, o que você está vivendo, as lutas que você está enfrentando, as perdas que você tem vivido. Estou pregando para ti, estou pregando para mim, estou pregando para mim, estou pregando para você. Sacrifício de louvor, sacrifícios espirituais, eles agradam a Deus. Quando você está na tentação e você foge dela, e vai orar, e vai buscar Deus, e vai buscar ajuda, e vai caminhar com os irmãos. Sacrifícios espirituais é quando você é aconselhado a abandonar alguma coisa que desagrada a Deus, e você ouve e dá ouvidos ao que o Espírito está falando para você. Preguei aqui quarta-feira, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Eles tinham tudo certo, mas o Senhor tinha uma queixa deles. O Senhor tinha uma queixa deles. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor não é o primeiro momento que eu vivi na vida cristã. Primeiro amor é a primícia do teu coração, é o que vem primeiro, é a prioridade, é o que ocupa o espaço mais importante da sua vida. Não é quando a tua carne diz o que você vai fazer, mas é quando o teu espírito governa sobre você. Nós somos a casa de Deus. E o fogo tem que estar queimando. Quando o fogo queima, há sacrifício.
a oferta. Enquanto o fogo está aceso, enquanto ele está sendo alimentado, não tem razão para não vivermos uma genuína espiritualidade. Mesmo quando eu estou passando por luta, mesmo quando eu não tenho vontade de orar, mesmo quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mesmo quando eu não tenho vontade de jejuar, mesmo quando eu não tenho vontade de vir no culto, mas eu faço todas estas coisas a partir do momento em que eu entendo que tem fogo do Senhor e eu preciso alimentá-lo para que ele não se apague, para que o culto continue, para que eu continue glorificando a Deus, para que eu continue honrando ao Senhor por onde quer que eu passe. Essa é uma palavra para uma noite de ceia como essa. Essa é uma palavra para que a gente pense um pouco, reflita, porque a verdadeira espiritualidade, ela não se esconde por detrás de alguém que carrega a Bíblia embaixo do braço. A verdadeira espiritualidade, ela está no coração daquele que entende que os sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e compungido. Sabe o que significa isso? Um coração tratado, tratável, malhável, moldável. Um coração que se deixa mexer por Deus. Falei para a Fernanda esses dias, passando uma luta miserável, terrível, e eu disse para a Fernanda: ô Fernanda, meu vaso é muito ruim, Deus está quebrando mesmo, hein? Está caprichando. Eu digo, quando eu pensei assim, agora o Senhor quebrou, está tudo bem, está tudo resolvido, o Senhor veio lá e pum! Deu de novo. Mais uma marretada no meu vaso. E eu tenho duas opções: ou eu me revolto, ou eu endureço o meu coração. Eu não deixo Deus trabalhar na minha vida, eu não deixo Deus tratar comigo. Eu dou de ombros para Deus. Ou eu entendo que eu preciso continuar colocando lenha no fogo e continuar fazendo de tudo para oferecer sacrifícios que agradem a Deus, apesar de tudo, porque eu sou casa do Senhor. Não importa o que está acontecendo à minha volta nesse mundo, importa é que eu sou templo do Senhor. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que ter consciência de quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui. Que nessa noite o Espírito de Deus fale com você e você entenda muito bem o que você precisa fazer para alimentar esse fogo, para manter vivo o culto, porque é nesse ambiente de culto que o Espírito ministra, é nesse ambiente de culto que o Senhor fala, é nesse ambiente de culto que o Senhor nos sara, que o Senhor nos cura. Minha mãe sempre dizia, quando ela ia visitar alguém que dizia, não vou no culto porque eu estou com dor. Estou com dor de cabeça, estou com dor não sei o que, estou com dor não sei o que lá. E ela disse assim, mas aí mesmo é que tu tinha que ir para o culto, porque Jesus cura. E eu cresci assim, nessa visão. E não me fez mal, não. Não vai fazer mal para você, não. Fica tranquilo. É nesse pensamento de que nós somos casa espiritual e nós estamos aqui para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, que a gente vai renunciar a coisas, que a gente vai abrir mão de coisas, que nós vamos nos santificar, que nada vai ser mais importante do que estar na presença e na casa do Senhor. Cuidado, escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Se tem alguma coisa que o diabo, o mundo,
E até as pessoas, os homens que estão à tua volta, estão colocando nas tuas mãos. E que isso não possa ser trazido diante do altar de Deus. Não serve para você. Porque você é um sacerdote. Você é uma casa espiritual. E antes, escute o que Deus está mandando dizer para você. Antes que você recebesse qualquer coisa nas tuas mãos, antes que o mundo, o diabo, quem quer que seja, te ofereça qualquer coisa para pôr nas tuas mãos que te afaste do Senhor, Jesus já havia morrido na cruz, derramado seu sangue, e tinha comprado você por um alto preço. Você não se pertence. Eu não me pertenço. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, um amo, um Senhor. Por isso nós não temos autorização de Deus para trazer alguma coisa diante do altar que não seja da vontade de Deus. E esse altar é a nossa vida. Não é aqui, pastor, eu não posso ir no culto, porque no culto lá eu não posso ir desse jeito, mas aqui em casa não tem problema de eu fazer essas coisas, aqui em casa não tem problema de eu falar essas coisas, aqui em casa não tem problema de eu pensar essas coisas, aqui em casa não tem problema de eu fazer assim, fazer assado na rua, no trabalho, onde quer que eu seja, não tem problema na universidade, na faculdade, seja lá onde você for. Eu não, lá não. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Não faça aquilo que envergonha a Deus, não importa o lugar que você esteja. Porque você é casa espiritual, sacerdócio real, nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. O seu coração tem que estar exposto à palavra de Deus. Os teus olhos têm que estarem fixos nele. A sua vida tem que estar totalmente voltada para Ele. Você tem que estar alinhado para Ele. Você tem que estar debaixo da luz e da graça, da iluminação do Espírito que vem dEle. Você tem que falar o que Ele diz que você pode falar. Você tem que fazer o que Ele diz que você pode fazer. Você tem que andar em lugares que Ele diz que você pode andar e deve andar. Você tem que glorificar a Deus com a sua vida. Porque a partir do momento em que você fizer isso, verdadeiramente o fogo não vai se apagar. O verdadeiro culto vai acontecer. Feche os teus olhos nessa noite, nós vamos orar. Fale com o Senhor. O pastor Wagner já vai vir conduzir aqui a ceia juntamente com o pastor Júlio. Mas fale com o Senhor nessa noite. Não perca essa oportunidade de você lembrar quem você é. Não perca essa oportunidade de colocar uma lenha no fogo. Não perca essa oportunidade de dizer: Senhor, a minha brasa tem que estar incandescente, a minha vida tem que estar queimando. O meu culto, o meu sacrifício tem que estar subindo. O meu sacrifício espiritual tem que estar te glorificando. A minha vida tem que estar te agradando. Eu tenho que estar glorificando o teu nome. Fale com Ele nessa noite. Eu preciso, Senhor, que o teu Espírito me ajude. Que teu Espírito me ajude, Senhor. Porque o teu Espírito habita em mim, habita no meu coração. Para que eu não traga diante do altar do Senhor aquilo que não te agrada. Mas que a partir do momento, Senhor, em que o Senhor escreveu no meu coração a tua lei, a tua palavra, no meu espírito, Senhor, há um entendimento de que eu vivo para ti. E que eu devo oferecer sacrifícios
ofertas, me entregar, me render, me deixar quebrantar, me deixar ministrar pelo Senhor, porque isso é agradável diante de Ti. Nesta noite de ceia, Senhor, renova em nós esse entendimento, renova em nós, não para este mês ou para esta semana, renova em nós para o início, Senhor, da construção daquilo que o Senhor está fazendo, porque esta obra, ela não começa e termina aqui, Senhor, ela começa e vai para a eternidade. Nós estamos edificando, porque um dia estaremos lá, Senhor, diante do trono, e nós nos renderemos, ó Deus amado, nos renderemos diante do Senhor, de maneira que naquele ambiente do céu, Senhor, nós vamos nos unir a Ele, Senhor, a partir daquilo que o Senhor tem feito em nós nesta terra, na obra que o Teu Espírito começou a realizar em nós. Por isso, que seja o início de uma construção desta casa espiritual, porque somos estas pedras de um tabernáculo muito maior, de dimensões muito superiores do que as que nós vemos com os nossos olhos. Que o Teu Espírito nos ajude, que Teu Espírito nos dê esta graça nessa noite, de entendermos que esse tempo nesta terra é passageiro, efêmero. Não somos daqui, não nos chamaste para cá, não nos tiraste do reino das trevas para vivermos eternamente nesta realidade, mas estamos de passagem aqui, Senhor, fixando os nossos olhos na Tua palavra e nos Teus mandamentos, guardando o nosso coração, sacrificando sacrifícios espirituais, correndo a carreira, Senhor, porque logo, logo, Senhor, nós estaremos aonde realmente Tu nos chamaste para estar. Assim como nesta noite Tu chamaste um dos nossos, Pai, logo, logo, Senhor, vem buscar a noiva. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.